Fala, trader. Vamos começar agora o nosso curso para que você tenha esse conhecimento e que você consiga identificar os melhores pontos de entrada para fazer o seu trade ser mais assertivo e lucrativo, beleza? Bom, uma das coisas que você tem que entender é que o preço se movimenta. A movimentação do preço é para cima, ou para baixo, ou lateral. O que vai acontecer com isso? Você vai ver na próxima aula sobre os movimentos de canais. E eu vou te dizer sobre cada um desses detalhes, beleza? Então o que acontece? Quando o mercado tem mais compradores do que vendedores, o preço sobe. Quando o mercado tem mais vendedores do que compradores, o preço cai. Quando o mercado tem compradores e vendedores dividindo esse interesse, o preço sobe e desce. E aí a gente vê um movimento que é lateral, tá? O que acontece? O preço vai andar de lado. E você percebe por quê? Porque tem uma força igual de comprador e vendedor. E aí tem algumas coisas que eu vou ensinar para você que você consiga identificar isso. Então o que acontece? Compradores, quando o preço está indo para cima, é porque tem mais compradores interessados. Tá? E aí você consegue perceber que o preço está subindo. Você vai ver no próximo vídeo mais conhecimento sobre isso, como facilitar isso identificando no gráfico, tá? Eu tenho mais vendedores interessados. Ok? Então vamos lá. Então a gente já sabe aqui, tá? Quando esse peso está dividido, compradores e vendedores têm o mesmo nível de interesse e o preço lateraliza, beleza? Vamos voltar aqui para o gráfico e você vai dar uma olhada. Então, por exemplo, eu vou começar aqui no euro-dólar. Você está vendo aqui, como o nosso operacional, nós vamos usar gráficos de tempo curto, tá? Você está vendo que o preço deslocou para cima, porque teve mais compradores interessados do que vendedores, e o preço deslocou. Chegou nessa faixa, o que significa? O preço já está caro, o comprador pegou o preço lá embaixo e colocou o preço lá em cima. E o que quer dizer com isso? Se já está caro, não tem mais interesse de compradores. E o que acontece? Você vai ver que o preço começa a cair. Por quê? Porque os vendedores tomaram conta agora e quer desfazer a posição dos compradores. Então você percebe, isso fica até bem simples de ser entendido. Deixa eu ampliar aqui o gráfico que você vai ver. Quando você consegue perceber isso aqui, tudo muda. Você está vendo desse movimento aqui, tem mais verde ou vermelho. Se você está vendo que tem mais verde, significa que os compradores estão mais fortes e que você está vendo quase não tem, tá, candle verde. Isso significa que o vendedor é muito fraco. Então, entende-se que o comprador quer levar o preço para cima. Beleza? E aí você olha aqui. O que aconteceu aqui? Ó, a partir daqui já começou a cair. Você vai saber uma estratégia que fala sobre os estudos das médias. Beleza? E aqui você vê o que? Vamos ver aqui. Vamos botar uma média de 8, né? Que a gente estava fazendo. Essa média de 20. Tá? E aí você olha ela aqui. Beleza? O que você percebeu? Rompeu a média de 20. E aí você olha, tem mais comprador ou vendedor aqui. Você está vendo que os candles estão todos vermelhos. Isso significa que tem mais vendedores interessados do que compradores. Então, você vai ver sempre com relação a isso. Quem está ganhando é comprador ou vendedor? Você olha que até nesse movimento aqui é mais o vendedor. Então vamos aqui para esse gráfico. Poxa, está cheio de linha aqui. Eu vou trocar aqui para não demorar muito essa aula. Beleza? Você olha aqui, vamos dizer, num gráfico de 2 minutos. O que foi que aconteceu? Mesma coisa. Ó. Tem mais comprador ou vendedor. Até aqui tem mais compradores. Está tudo verdinho. E aqui tinha mais vendedores. Então sempre fica observando esses padrões. Onde está mais forte? É o verde ou o vermelho?
tá bom? Se você perceber onde está mais forte, você vai perceber é onde você vai acionar as entradas, beleza? E quando o preço está dividido, como você pode observar aqui, o que foi que aconteceu nessa região aqui? Você está vendo que nessa região ele lateralizou, né? O preço anda de lado. Ele faz o que? Ele bate para baixo e aí o comprador vai e bota para cima. O vendedor vai e joga para baixo e o comprador joga um pouco para cima, não tem força, o vendedor joga para baixo até que alguém ganha. E quem ganhou aqui, quem ganhou foi o comprador, jogou o preço lá para cima, beleza? Então você começa a observar esses comportamentos, porque quem está ganhando é que você vai abrir a ordem na direção, tá certo? Então, voltando aqui, repita comigo: o preço se movimenta para cima quando os compradores têm mais interesses, tá? Demonstra que o corpo dos candles são maiores do que os vermelhos. Onde você perceber que os candles vermelhos no movimento de alta começar a ficar de tamanho igual ou maior, entenda que esse movimento já está perdendo a força e o comprador não tem mais como ir muito longe quando ele está sentindo agressões, né? Agressão de força contrária. E quando o movimento é lateral, isso aqui eu recomendo nem operar. Por quê? Porque você tem o custo de ordens, que você vai ter uma despesa muito grande com taxas de corretora e que isso não é rentável, só vai te cansar para você perder o foco do que realmente interessa, que é pegar esses movimentos maiores. Esses movimentos maiores, eles são altamente rentáveis. Como você viu aqui, ó, uma explosão de preço desse aqui, ó, 66 pontos. É uma movimentação boa. Uma movimentação hoje em torno de 200 pontos é o que é o ideal, tá? Que a gente pegue para surfar essas ondas no mercado financeiro, beleza? Então, repetindo, preço para cima, compradores interessados, vendedores colocando o preço para baixo, tem força, tem mais vendedores interessados, preço lateral, disputa de preço entre comprador e vendedor. Hoje eu não opero mais isso. Por quê? Porque isso perde tempo. E aí não é rentável, você está pagando taxa e quando vai ver, você deixa de pegar os movimentos maiores, que são os movimentos direcionais e de tendência. Beleza? Então, siga esse método aqui que a gente vai longe. Eu vou te passar no próximo vídeo as estruturas que você tem que observar. Beleza? Um forte abraço e até mais.